Vocês me ouvem bem? Tudo certo no meu áudio? Me ouvem bem, pessoal? Boa noite. Ah, que bom, que bom. Tá, só caso se tiver começar a travar, vocês me avisem, tá bom? Bom, hoje a gente vai conversar então sobre um tema que é bem. Hoje vamos falar então sobre um tema que é bem caro para nós, né? No sentido de que. Deixa eu aumentar o volume aqui para eu ouvir vocês entrando, né? Senão apita e eu não ouço. Que é o SGA, né? Ou Sistema de Gestão Ambiental, e o ISO 14000. Bem, vamos ver o que é isso então, pessoal. SGA, que é o Sistema de Gestão Ambiental, né? O Sistema de Gestão Ambiental, ou SGA, ele é mais conhecido pela sigla dele mesmo, tá? O SGA. É uma estrutura organizacional que auxilia a empresa a avaliar e controlar os impactos ambientais das suas atividades. Essa aula de hoje é bastante importante para nós, no sentido de entender, né? Tudo que a gente está vendo ao longo da nossa disciplina. E hoje, nas últimas aulas, na aula anterior, a gente viu também como as empresas elas podem se posicionar diante, né, de uma gestão socioambiental. Quais ferramentas ela pode aderir, ela pode implementar na sua, na sua política da empresa, nas suas atividades do dia a dia, de que forma ela pode não só se posicionar, né, mas tomar como princípios para atuar diante dessas questões da gestão ambiental. Então, o SGA é uma forma das empresas, né, aderirem a um sistema de gestão ambiental dentro da sua estrutura organizacional. Então, é uma forma palpável, é algo que pode ser realizável pela organização. É uma forma da organização, né, promover a gestão ambiental dentro da sua estrutura. Então, o SGA, o Sistema de Gestão Ambiental, ele tem essa ideia, né? Então, ele é uma estrutura organizacional, ou seja, pode ser um escritório dentro de uma empresa, pode ser um grupo de pessoas dentro de uma empresa, ou pode ser uma única pessoa, né? Não precisa ser um setor específico. Claro, tudo vai depender do porte da empresa e do foco que a empresa quer dar para essa gestão ambiental, né? Para esse controle, dessas atividades voltadas à manutenção, né, mitigação da poluição no meio ambiente, certo? Então, é uma estrutura organizacional que auxilia a empresa a avaliar e controlar os impactos ambientais das suas atividades. Então, o SGA, ele também prevê a seleção e monitoramento dos fornecedores. Então, claro, vejam que esse sistema de gestão ambiental, ele prevê toda a manutenção de toda a cadeia da empresa. Então, não é só as atitudes ou ações da empresa em si, mas também lá dos fornecedores, né? Porque o que evita sanções e penalizações devido ao enquadramento da organização. Então, vejam que a responsabilidade socioambiental. Alguém entrou aqui, pessoal, e não está aqui o pedido da pessoa. Vai entrar de novo, né? Vamos dar 5 estrelas aqui pro Canvas. Então, por que eu estava comentando, né, que a empresa, o SGA, ele também prevê, né, a seleção e o monitoramento dos fornecedores da empresa. Porque se a empresa ela tem um comprometimento de fato, né, com essa gestão ambiental ou gestão socioambiental, ela vai também estabelecer uma relação com os seus fornecedores. É uma relação em cadeia. Então, se meu produto ele é ambientalmente correto, ou pelo menos o meu processo, né, a empresa prevê ter um processo que é voltado para a gestão ambiental, eu preciso também perceber lá no meu fornecedor. Ele também tem alguma política. Os produtos são oriundos da onde? É a matéria-prima.
Então, tudo isso precisa ser também observado em todo esse macro processo de gestão ambiental dentro das organizações. Certo? Então, que mais? Tá. Então, evita, né, sanções e penalizações devido ao enquadramento da organização como corresponsável. O fornecedor, dentro do SGA, ele passa a ser um corresponsável por essa gestão ambiental, né? Por uma infração ambiental cometida pelo seu fornecedor. O sistema de gestão ambiental, ele é uma importante estratégia de negócio para as empresas realizarem a gestão dos impactos dos seus produtos e serviços sobre o meio ambiente. Através do SGA, a organização também obtém melhores oportunidades de negócio, né? Por quê, pessoal? Porque hoje em dia, cada vez mais, as empresas, os clientes estão preocupados em adotar, não só para si, né, uma, um posicionamento politicamente correto. É ou não é verdade? As pessoas, elas têm observado mais isso. Então, consumindo produtos mais orgânicos, por exemplo, consumindo produtos que não são testados em animais, por exemplo, tá? Produtos que têm embalagens biodegradáveis, é ou não é? Isso ainda é uma coisa, no Brasil, por exemplo, que é algo ainda que tem um custo muito alto, né? Mas em países mais desenvolvidos isso já é algo muito mais normalizado. Bom, dito isso, né, e a gente entende que implementar um sistema de gestão ambiental, ele melhora a imagem e a administração dos recursos energéticos e materiais, reduz riscos, acidentes ambientais e gastos desnecessários. Além disso, cumpre com a legislação ambiental, né, que esse é o mais importante também. Então, pessoal, o que é, afinal, né, esse sistema de gestão ambiental, né? Ele é uma estrutura organizacional formada por um conjunto de procedimentos, tá? Procedimentos, se vocês enxergam o meu cursor, para gerir ou administrar uma empresa, de forma a obter melhor controle sobre os impactos ambientais das suas atividades. Além disso, esse sistema ele prevê meios para a seleção e monitoramento dos fornecedores, como eu já havia comentado ali, tá? Nem vou ler de novo, porque eu já tinha falado sobre isso. Mas é para dar ênfase mesmo, né, sobre o que é. Certo? Então, ele prevê, né, a seleção e monitoramento dos fornecedores, porque, afinal, é uma reação em cadeia, né? O fornecedor, ele passa a ser um corresponsável se houver alguma infração ambiental em todo o processo produtivo, desde a aquisição da matéria-prima ou da relação estabelecida com o fornecedor. Certo. Então, o sistema de gestão ambiental, ele é estabelecido pela NBR, ou seja, pela norma brasileira ISO 14001. Certo? Isso é bem importante, tá? Porque hoje a gente vai falar sobre esse ISO. Com certeza vocês já ouviram falar sobre as normas ISO, tá? Isso é algo bem recorrente em gestão da qualidade, por exemplo, tá? Mas isso não é só para a qualidade, tá? As normas ISO, elas são normas internacionais, mas são adotadas, né, pela ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que não é somente, a ABNT, ela não é só, né, aquelas normas técnicas que a gente precisa seguir no TCC, ou para fazer um artigo científico. Não. Ela é mais ampla, né? Ela abrange, na verdade, pessoal, ela é veja o nome, né? Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ela abrange a maioria das normalizações, ou se não todas, as normalizações do Brasil, em diferentes aspectos. Nós vamos pegar ergonomia, nós vamos pegar gestão de processos, nós vamos pegar especificação de produto, remédios, né, medicamentos, produtos químicos em geral, tudo isso é regulamentado, tem uma série de normas de fabricação, de processos e de especificações de produtos, né, voltados a esse sentido, são regidos pela ABNT, certo? E aí, então, são normas regulamentadoras brasileiras, né, são NBRs, e a ISO, ela foi absorvida por essa regulamentação brasileira, mas ela é uma certificação internacional, certo? A ISO 14000, é uma família de normas. Dentro da ISO 14001, nós temos diversos desdobramentos, né? 14001, 14002, 14023, 14054. A gente vai ver isso mais nos slides mais adiante, tá? Cada uma dessas normas, desses desdobramentos dessa ISO 14000, elas são voltadas à gestão ambiental, certo? Então, a empresa que
for fazer implementar um sistema de gestão ambiental, ela precisa seguir esse regramento, tá? Isso vai garantir com que ela siga, com que ela consiga uma certificação, mas se ela não tem, se a empresa não tem um objetivo de ter uma certificação de qualidade voltada à gestão ambiental, não tem problema. É um passo a passo que a empresa pode seguir, certo? Como sugestão, né, para saber se está no caminho certo ou não. Então, essa norma, ela é estabelecida pela ISO 14001, que faz parte de um conjunto de normas, né, a ISO 14000. Então, pessoal, a ISO 14000 de 2015, 14001 de 2015, tem como objetivo o controle dos processos da empresa e a sua relação com o meio ambiente. Assim, a norma aborda a questão de riscos, melhoria contínua, prevenção de acidentes e redução do impacto ambiental causado pelas operações da organização. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre as normas ISO agora daqui a alguns slides, tá? Então, falando ainda sobre sistema de gestão ambiental, a gente tem que dizer, né, é muito importante dizer que ele ganhou relevância após a Confederação das Nações Unidas para o Meio Ambiente, em Estocolmo, que nós já conversamos, já falamos sobre isso, né, sobre as conferências e os eventos que foram acontecendo ao longo dos anos e que foram desenvolvendo e também ampliando, né, essa discussão em relação à preservação do meio ambiente, na qual surgiu o conceito de desenvolvimento sustentável, que foi a Rio 92, não foi a Rio 92, desculpe, foi em Estocolmo, né, não foi no Rio. Aí que eu tô... Que foi desenvolvido, então, o tema de desenvolvimento sustentável na Conferência das Nações Unidas em Estocolmo, certo? Eu que já quase falo Rio 92, aqui já misturo tudo. Mas não. Então, pessoal, as empresas, elas começaram a sofrer uma pressão, né, para a proteção do meio ambiente e se viram obrigadas a atuarem de forma mais amigável possível com a natureza. Então, a gente viu, né, ao longo desses anos que vem acontecendo, uma pressão sobre os estados, né, sobre os governos em si, para a redução da emissão de gases, principalmente. Mas não só sobre isso. Essa questão da emissão de gases é muito em função do próprio aquecimento global, né, do efeito estufa, que acontece em todo mundo. Mas isso não é só um papel dos governos, né, de se comprometerem em fazer esse tipo de ação. Isso também precisa partir das empresas, porque, afinal, os fatores mais poluentes são as próprias indústrias. Poluentes de ar, com as usinas, por exemplo, ou ainda quem utiliza um sistema a vapor de produção, ou ainda a poluição de água, né, no geral, mas aí pode ser rios, pode ser mares, pode ser os próprios oceanos. Então, a sociedade como um todo, ela tem que perceber que o papel não é somente dos governos, né? A gente tem uma estrutura no Brasil, a gente já viu, né? O SISNAMA, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente, que tem toda uma cadeia hierárquica federal, estadual e municipal. Então, a gente tem o governo desempenhando um papel, né? Ainda que limitado, infelizmente, mas tem uma estrutura disponível para fazer a mitigação de toda essa poluição, mas, ao mesmo tempo, as empresas elas precisam assumir o seu papel, e vocês, como os administradores, precisam perceber isso, né? Não que muitos de vocês, infelizmente, já trabalham ou vão trabalhar em empresas que têm fatores poluentes que não se importam, né? Isso aí é uma realidade. Infelizmente, é uma realidade. Mas justamente tem essa disciplina para a gente se sensibilizar, né? E tentar entender e desmistificar isso para as empresas. E não é só um custo, né? Não é só um custo para a empresa fazer a gestão ambiental. Então, as empresas elas começaram a sofrer essa pressão e começaram a se sentir obrigadas a implementar, né, esses processos, não por vontade, muitas por vontade própria. Muitas empresas elas têm esse viés sustentável, mas a gente sabe que também muitas também não têm, né? Então a gente precisa desse contraponto. Esse cenário fez com que surgissem metodologias e processos a fim de tornar o processo produtivo menos impactante negativamente ao meio ambiente. Um dos grandes fatores também que tem feito com que as empresas desenvolvam processos de gestão ambiental são os próprios processos judiciários, né, que as empresas acabam sofrendo em função da poluição que elas exercem.
Tem um filme que eu não sei se eu já cheguei a comentar com vocês em aula, que é o filme aquele da Erin Brockovich, Uma Mega Talento, que é com a Julia Roberts, que ela eh, vai trabalhar num escritório de advocacia e aí ela descobre um problema de uma comunidade toda que tava, todo mundo tinha câncer. As crianças tinham câncer, a mulher, a mãe, o marido, os filhos, todo mundo tinha os bichos das pessoas que as pessoas tinham, era uma zona assim um pouco mais não tão urbana, e então as pessoas tinham animais, e os animais acabavam morrendo, acabavam nascendo com deformidades, então, ela notou, todo mundo notou que tinha uma coisa estranha, mas ninguém sabia o que que era. O que que aconteceu? Ela começou toda uma investigação, né, a partir dela trabalhar nesse escritório, e aí eles acabaram, esse filme é baseado em fatos reais, tá? Isso aconteceu de verdade, né, pessoal? Nos Estados Unidos, era uma empresa, não lembro o nome agora, se alguém lembrar, por favor, diga, e PGE, uma coisa assim era a empresa. E aí a empresa, o que a empresa estava fazendo? Ela estava despejando a água que ela utilizava para lavar os dutos os produtos que ela fabricava, e só que essa água, ela tinha contaminantes, que era o cromo 6, que é o cromo mais contaminante de todos que existem. E eles tinham tanques de decantação no pátio da empresa. Porém, esses tanques, eles precisavam ser forrados, né? Eles não podiam vazar para o solo. E o que, que acontecia? Essas pessoas, elas tinham poço de artesiano, então vazou tudo aquele cromo dos tanques que não eram cobertos, vazou para o lençol freático, contaminou a água que as pessoas estavam tomando. Então as pessoas estavam tendo, né? E os animais também. Não tinha nada, não tinha plantação, eles não conseguiam plantar nada também, porque não tinha, o sistema de irrigação era falho se a água estava contaminada, né? Então tudo isso aconteceu, e aí essa empresa sofreu o maior processo, né, da justiça americana até os dias atuais. Tiveram que pagar 333 milhões de dólares para as famílias, porque era em torno de, nem, não lembro, mas era mais de 100 famílias que foram prejudicadas. Então, isso causou, assim, ó, isso deve com certeza ter causado um impacto, né, em todas, não só na própria indústria que sofreu esse processo, mas em todas as outras que acabaram, né, tem aquele velho ditado, quando a gente vê a barba do outro ardendo, a gente coloca a nossa de molho, é ou não é? Então, as empresas começaram a perceber que estava havendo uma pressão, que alguém estava olhando aquilo que estava sendo feito, certo? Então, esse é um exemplo, tá? De um fator que pode influenciar as empresas. Se a empresa ela não faz por uma própria boa vontade, pela sua própria vocação em fazer algo sustentável, de alguma forma eles serão obrigados a fazer, né? Certo? Então, o sistema de gestão ambiental ele se tornou uma das respostas das empresas a esse conjunto de pressões, né? Em busca de uma industrialização mais sustentável. Então, dentro de todo esse contexto e tudo isso que eu estou falando para vocês, o sistema de gestão ambiental ele tem objetivos, ele precisa ter objetivos. Vocês já viram isso, né? Lá na disciplina de planejamento, não é planejamento mais, antes era planejamento estratégico, mas agora é gestão estratégica, é ou não é? Gestão estratégica, então, que antes era planejamento estratégico, depende do ano que vocês fizeram a disciplina. Ela foca muito nas empresas elas terem um plano estratégico, né, que contempla missão, visão e valores, e até mesmo lá aqui no quinto semestre, em empreendedorismo, vocês também reviram isso, no quinto e no sexto. Então, nós temos, não, vocês estão fazendo, eu acho, né, para quem está no semestre corrente, essa disciplina é no sexto semestre, não é? Não é? Então, vocês estão fazendo gestão estratégica, lá com o professor Paulo. Então, o que se vê nisso, né? A gente vê que a empresa ela precisa estabelecer uma missão, visão e valores, tá? Dentro do planejamento estratégico. A partir dessa missão, visão e valores, que não deve ser só de enfeite, né? Ela deve conter ali realmente ou de fato os preceitos que a empresa prega enquanto política e nesse segmento, nessa etapa, depois de criar missão, visão e valores, nós temos que ter
a análise SWOT, ou a matriz fofa, né, que é forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. E também vão elencar os fatores internos e externos, sendo os internos é aquilo que a gente pode mudar na empresa, né, que é as forças e as fraquezas. E os fatores externos, as oportunidades e as ameaças, ou seja, aquilo que a empresa não tem um poder imediato de modificar, porque não é interno, é algo que são forças extrínsecas que a empresa sofre. Depois que a gente elenca essa análise fofa, esses tópicos, né, dentro dessa matriz fofa ou matriz SWOT, nós estabelecemos, a partir das nossas fraquezas e das nossas ameaças, ou seja, dos pontos negativos, nós estabelecemos metas e objetivos para tentar sanar ou diminuir essas deficiências que a empresa tem. Essa é a lógica, certo? Então, essas metas e objetivos vão estar contempladas aqui, ó, dentro desse sistema de gestão ambiental. Ou ao contrário, né? Esses objetivos de gestão ambiental precisam estar contemplados lá nas minhas metas e objetivos, no meu planejamento estratégico da organização. Porque isso precisa ser entendido como uma política dentro da empresa. Isso precisa se tornar uma cultura. Como é que eu faço, como é que eu crio uma cultura organizacional dentro de uma empresa, pessoal? Como é que a gente cria essa cultura organizacional? Alguém quer responder? A gente cria, muitas vezes, propondo, insistindo naquela ideia, certo? E se eu só falar uma vez, bom, uma vez ninguém vai me dar bola, às vezes até um vai ouvir, dois, mas são 10. Então eu preciso chegar nessas 10 pessoas para criar uma cultura. E isso leva tempo. Eu preciso amadurecer isso dentro no âmago, né, de cada uma das pessoas. Isso precisa estar inserido para poder dar certo. Tá? Essa é a grande questão. Não só, né, da gestão ambiental, mas da administração como um todo. Se eu tenho uma política de marketing, por exemplo, mais agressiva, se eu tenho uma política de uma gestão de custos que prioriza, por exemplo, a matéria-prima, a diminuição de matéria-prima ou o corte de pessoal, por exemplo, para fazer a contenção, né, de gastos e custos. Então, isso são questões que são praticamente política da empresa. Se não é uma situação, por exemplo, de crise, uma situação, uma contingência, né, alguma coisa que acontece que não estava sendo prevista, normalmente a empresa ela tende, né, a seguir um caminho estável dentro daquilo que ela acredita. Principalmente das pequenas empresas, que são essas que nós temos em maioria aqui na nossa cidade. São pequenas empresas e empresas familiares, que são as que empregam, né? Aqui em Santana do Livramento. Não vou levar nem ao contexto da indústria, observando aqui na nossa região. São empresas estáveis, né, que têm uma gestão muito voltada, até posso dizer, muitas vezes conservadora. Então, para que essa cultura ela possa se empregar, ela possa se arraigar dentro da organização, é necessário um pouco de insistência, tá? Então, esses objetivos, eles precisam estar lá nas metas e objetivos, lá no planejamento estratégico da organização. Por isso que eu dei toda essa volta para explicar isso, certo? Bom, então, pessoal, aqui eu trouxe alguns objetivos, tá? Que são os objetivos desse sistema de gestão ambiental. O principal deles, do objetivo, né, do sistema de gestão ambiental, é prover às empresas uma estrutura para a proteção do meio ambiente e possibilitar uma mudança das condições ambientais em equilíbrio com as necessidades socioeconômicas. Mas também tem outros objetivos. Por quê? O objetivo de um sistema, um único sistema de gestão ambiental em uma pequena empresa vai mudar o mundo? Pergunto para vocês, vai mudar o mundo? Uma única empresa implementando um sistema de gestão ambiental. Vai mudar? Vai diminuir o aquecimento global? Não vai, né, pessoal? Não vai. Mas cada um tem que fazer a sua parte. Se cada um fizer a sua parte, tudo vai, né, se desencadeando e vai melhorando, é uma reação em cadeia. Não tem como ninguém fazer nada, se ninguém fizer nada, nunca vai acontecer nada. Então, por isso, talvez eu não consiga atingir esse primeiro objetivo aqui, né, total. Mas eu tenho alguns outros objetivos que eu posso tentar atingir enquanto empresa, que é o aumento do desempenho ambiental,
o controle ou influência no modo em que os produtos e serviços da empresa são projetados, fabricados, distribuídos, consumidos e principalmente descartados. Lembre, né, que eu comentei com vocês da logística reversa. Nós vamos ver agora na próxima aula. Na próxima não, porque depois eu vou comentar com vocês do seminário do administrador que nós estamos semana que vem, né? Para vocês que já estão quase se formando, é uma oportunidade de ganhar certificado, tá? Eu já coloquei lá no Moodle, inclusive, o link para inscrição. Mas na outra aula vamos falar sobre logística reversa. Então, pessoal, principalmente, não só no processo produtivo, na venda, mas também no descarte desse produto. O relacionamento mais eficaz com órgãos de fiscalização ambiental, um melhor relacionamento com o poder público, a melhoria da imagem da organização perante a sociedade, mas não no marketing vazio, né? Naquele marketing que a gente diz que faz gestão ambiental, mas não faz de fato. O alcance dos benefícios financeiros e operacionais que podem resultar da implementação de alternativas ambientais que reforçam a posição da organização no mercado. Então, vejam, talvez eu não consiga fazer tudo como um todo com perfeição, mas alguns objetivos, ou pelo menos um que eu elenque no meu planejamento estratégico, eu consiga efetivamente concluir, implementar, já é alguma coisa que a empresa está fazendo. Isso não descaracteriza que a empresa tenha um sistema de gestão ambiental. Ela tem, mas nas suas devidas, resguardadas as suas devidas proporções, né? Do alcance que a empresa tem, do poder aquisitivo que a empresa tem para poder investir num sistema de gestão ambiental ou em ações isoladas de mitigação, né, de gestão ambiental, certo? Então, como é que a gente implementa um sistema de gestão ambiental, né? Primeiro, para a implementação do SGA, é necessário que todos os setores da empresa estejam alinhados com esse objetivo. Foi o que eu comentei com vocês. É preciso insistir, é preciso cativar as pessoas, envolvê-las, falar sempre, insistir no sentido positivo, para que aquilo acabe se tornando uma cultura da organização, das pessoas, né? O que é a cultura organizacional? É o coletivo, é o pensamento que as pessoas têm dentro de uma organização. Então esse pensamento, ele é o quê? Ele é da empresa? Não, ele é das pessoas. Muitas vezes tem aquela velha história, né, das pessoas que contratam um profissional novo, às vezes é um profissional mais jovem, recém-formado, que tem expectativas, que teve toda uma formação voltada para negócios, para empreendedorismo, e aí aquela pessoa chega lá toda motivada, mas tem aquelas pessoas lá, né, aqueles já que só usam máquina de escrever, porque não usam computador, aquela pessoa um pouco mais antiga, tem um pouco mais de idade, ou que não tem tanta idade, mas tem uma gestão um pouco mais, uma atuação um pouco mais conservadora, não vai querer mudar. É ou não é? A gente vê muito isso, não só no setor público, mas a gente vê também no setor privado esse tipo de coisa acontecer. A gente vê proprietários de empresa tendo visões conservadoras em relação à gestão, à administração dos seus negócios. Ah, não, tenho medo de usar Bitcoin, tenho medo de usar o Pix, porque eu acho que vou me roubar. Pix, pessoal, Pix. Ou tenho medo de usar, não quero usar redes sociais, porque isso não tem a ver com o perfil da minha empresa. Por favor, a gente está numa era da tecnologia, as pessoas estão no smartphone, elas estão na rede, elas estão na internet. É onde o público está, é onde as nossas vendas estão, nas redes sociais. É necessário ampliar esses horizontes. Bom, e muitas vezes as empresas, os empresários ou as empresas, elas têm essa retranca, né? essa desconfiança. Isso é uma cultura organizacional. E como é difícil romper com isso? Não estou dizendo que é fácil, mas é necessário. Porque senão, essa disciplina toda vai ser em vão, né? Ninguém vai fazer nenhuma gestão ambiental, nem vai implementar um sistema de gestão ambiental. E é isso que a gente não quer, ao contrário, é romper com isso. Então, o primeiro passo é romper com a cultura organizacional que não colabora para o sucesso de um sistema de gestão ambiental. Tá? Então, a base para a abordagem que sustenta o sistema de gestão ambiental é fundamentada no conceito do PDCA. Vocês já ouviram falar, né? Já estão cansados, já no sexto semestre de administração. Tem gente que está até se formando já, está fazendo só essa cadeira, já entregou até o TCC. Então, nem sei, tá? Estou só sugerindo aqui, pessoal, não sei qual é a realidade de todos vocês, né? Mas vocês já viram, com certeza, falar no PDCA, tá? No ciclo PDCA, que é o ciclo de Deming.
Se não ouviram falar, com certeza ouviram falar em TGA, tá? TGA a gente aborda ciclo PDCA, uma das primeiras coisas, tá? Planejar, que é o mesmo planejar, organizar, dirigir e controlar, tá? Só que é mais abrasileirado. Esse é o ciclo de Deming PDCA, que é Plan, Do, Check and Action, né? Planejar, executar, avaliar e agir. Ou aquele avaliar ali a gente pode entender também como monitorar, tá? Então, o PDCA é uma ferramenta de gestão que visa priorizar, né, o planejamento e a avaliação criteriosa dos processos, para então chegar a conclusões e executar ações de melhoria para a proteção ambiental. Dentro da gestão de processos, a gente também tem, né, o ciclo PDCA. Bom, dentro da administração como um todo, se eu for citar aqui tudo que precisa, né, ter planejamento, execução, monitoramento e controle, a gente vai ficar toda noite falando. Mas é uma forma, né, utilizar o PDCA para controlar e manter e melhorar, porque veja o que eu falei lá no início, né, nos primeiros slides, é necessário uma melhoria contínua também nesse sistema de gestão ambiental. Como um plano de negócio, eu não posso fazer e guardar na gaveta, eu preciso fazer e manter, né, eu preciso manter uma avaliação contínua para então prover melhoramentos nesse meu sistema. Ele precisa se adaptar ao longo dos anos, ele precisa melhorar, acompanhar a evolução daquilo que está se fazendo na organização, certo? Então, ele é sistêmico. O que mais? E aqui, então, a gente tem, né, o passo a passo, de acordo com cada uma das etapas do PDCA, que diz que, na fase do planejamento, o gestor ambiental ele deverá identificar as fases do processo que possam causar impactos ambientais. E aí, que processo, pessoal? De todos os processos. Pode ser de todos os processos, se a empresa estiver disposta a fazer esse investimento, né? A fazer essa melhoria em todos os processos. Mas, de repente, se a empresa não tem interesse, pode ser no processo mais crítico. Qual é o processo crítico? Quem sabe me dizer qual é o processo crítico de uma empresa? Eu não sei se estão respondendo alguma coisa no chat, vamos olhar, porque eu não vejo, né? Não. Pode abrir o microfone e falar, tá, pessoal? O processo crítico de uma empresa é toda aquela atividade ou processo que sem a empresa, que sem ele, a empresa não sobrevive. Ponto final, tá? Então, é aquele que é o mais importante para a sobrevivência da empresa. Esse nós chamamos de processo crítico. Então, se a empresa muitas vezes não quer despender de um valor para fazer a manutenção, né, implementar um planejamento ambiental para todos os seus processos, eu posso começar pelo processo mais crítico, tá? Que é aquele que a empresa, sem ele, a empresa não sobrevive, ele é o principal, tá? Pode ser do produto principal, pode ser de um processo administrativo, por exemplo, do escritório, que não tem muito a ver com a produção, mas que também não deixa de ser importante, tá bom? Então, identificar as fases dos processos que possam causar impactos ambientais, desenhar fluxogramas ou diagramas de escopo, né, interface, estabelecer os indicadores ambientais a serem monitorados e quantificar a sua operação. Ou seja, planilhar, né, pessoal? Eu preciso colocar no papel aquilo que está sendo feito e a partir disso, estabelecer pontos de melhoria. Na fase da ação, que é o do, né, Plan Do, o gestor ambiental ele deverá executar as melhorias propostas para que o processo atinja os seus objetivos, os quais estarão representados nas metas dos indicadores. Como é que eu sei se eu melhorei? Quando a gente está doente, como é que eu sei que eu melhorei? Quando, por exemplo, não tem mais febre, quando eu não tenho mais tosse, quando eu não tenho mais cansaço, quando eu já me sinto bem disposta ou disposto, é ou não é? Quando a gente já não tem mais efeitos de resquícios de doença, quando eu não tomo mais remédio. Então, como é que eu sei que eu não estou mais doente? Quando tenho esses sintomas. Então, eu preciso ter... E os sintomas são o quê? São parâmetros. É ou não é? Normalmente, eu não espirro, eu não tenho tosse, eu não tenho febre, eu caminho normalmente, eu faço as minhas atividades, eu levanto, eu tenho disposição, eu estou bem, não tenho dor. Mas, quando eu estou doente, eu tenho posso ter, né, milhares de sintomas. E tenho que tomar medicação. Quando eu já não tenho mais dor e não preciso mais de medicamentos, eu sei que eu melhorei.
É ou não é? A mesma coisa serve para a gente perceber os indicadores. Tá? Eu preciso de um número, eu preciso de parâmetros. Como é que eu sei que a empresa está melhor? Hoje ela está melhor que ontem. E amanhã, como é que eu vou medir se amanhã ela vai estar melhor que hoje? Eu não sei. A partir de indicadores específicos, números. Eu vou estabelecer números para que eu possa fazer uma medição, para que eu possa fazer pode ser uma medição subjetiva, pode ser, não necessariamente precisa ser algo específico, uma temperatura, uma luminosidade, uma coisa que seja palpável, que vocês vão conseguir medir. Um tempo específico de execução de processo, por exemplo, não, ou visual, né, que a gente está vendo aquilo ali. Não, pode ser algo subjetivo também. Eu posso estabelecer uma escala de 1 a 5, de 1 a 10, e atribuir notas para o desempenho das atividades dentro da organização. Vocês não fazem, vocês cansam de responder questionário. Já devem estar elaborando um questionário, ou já devem ter elaborado alguma vez durante o curso um questionário, né? Que é uma escala Likert, que a gente chama. Aquilo é uma escala subjetiva. Por quê? Porque a pessoa vai dar a sua percepção, vai dar a sua percepção sobre algo numericamente. Ela vai expressar o seu sentimento, a sua percepção, por meio de números. Então, isso é algo subjetivo. E eu posso estabelecer indicadores por meio de critérios subjetivos, se eu não tenho outras formas de medir. Mas eu estou medindo para saber se hoje eu estou 5 e amanhã eu vou querer estar o quê? Vou querer estar 4? Não, né? Eu vou querer estar 6, 7, 8, e assim progressivamente. Eu vou sempre querer ter uma nota maior. A estabelecer, né, metas que alcancem essas notas maiores para os meus objetivos, de acordo com os meus objetivos ambientais, certo? Então, estabelecer indicadores é imprescindível para que a empresa consiga medir se ela consegue, então, ter efeitos, né, ter um efeito, ser efetiva na gestão ambiental que ela está praticando. Na fase de medição, aí eu vou só desligar aqui, tá? Tem gente chamando. Aí não dá. Bom, na fase de medição, então, né, que é o check, que é o plan, do, check e action, né, nós estamos no C, que é o check, que é checar, né, que é avaliar. Na fase de, ou monitorar também, a gente pode entender assim, tá? Numa tradução livre. Na fase de medição, o gestor ambiental, ele verificará se as ações foram efetivas ou se novas melhorias precisam ser feitas para atingir os objetivos ambientais propostos. Esse é o ponto também que é extremamente importante, porque é o monitoramento, né? É a partir dele que a gente vai ver se, de fato, as coisas estão acontecendo como se queria ou não. E é aquilo que precisa ser melhorado. E na fase da ação, por fim, né, o gestor ambiental, ele executará as melhorias propostas, de acordo com as fases D e C, né, que é a fase do fazer e avaliar, e também avaliará se a meta ela foi atingida. Em caso positivo, reinicia-se o ciclo com novas metas de melhoria, e em caso negativo, se reinicia o ciclo com as metas que foram estabelecidas anteriormente. Corrigidas, né? Porque fazer o mesmo caminho para chegar em um objetivo diferente não tem muita lógica. Então, corrigir aquilo que não deu resultado, tentar alcançar o objetivo novamente. Dessa forma, o ciclo PDCA ele garante a execução da melhoria contínua. E lembre, né, pessoal, é um ciclo. E que é um ciclo? Ele está sempre se retroalimentando. De que ele se retroalimenta? Dos resultados. Então, eu faço todo o passo a passo, né, do Plan, do Check and Action, do PDCA, verifico os resultados e começo um novo ciclo. Pode ser com os mesmos objetivos, se eu não alcancei, ou pode ser com objetivos diferentes, se eu já alcancei o resultado. Bom, o sistema de gestão ambiental, ele traz benefícios para a empresa. Vamos ver quais são, alguns deles, né? Então, além do sistema de gestão ambiental proporcionar para as empresas melhores oportunidades de negócios, há outros benefícios, como a melhoria na imagem da empresa, promove, né, a melhoria dos processos produtivos, porque eu preciso implementar esse processo de avaliação contínua dos processos, a redução de riscos e acidentes ambientais, porque eu vou voltar a minha atenção a essa questão ambiental e a esse segmento dentro da organização. Isso é diferente de gestão de processos, tá, pessoal? Na gestão de processos,
a gente volta a nossa atenção para o produto ou serviço final. É ou não é? Quem fez gestão de processos comigo? A gente, tudo na gestão de processos, ela é voltada para o produto final, produto ou serviço final. Para a qualidade, para o grau de conformidade, para as especificações do produto. Aqui no sistema de gestão ambiental, a gente aplica essa gestão de processos, tá? Só que ela é estritamente voltada a questões ambientais. É voltada à escolha da matéria-prima, que seja uma matéria-prima sustentável, por exemplo, ou que os dejetos, né, os resíduos, sejam eles resíduos sólidos, líquidos, gasosos, eles tenham uma destinação correta, que não sejam inseridos no meio ambiente simplesmente como lixo, que é um resíduo, né, é lixo, mas isso precisa ter a destinação correta para evitar a contaminação do meio ambiente, por exemplo, certo? Então, são diversos pontos dentro desse processo produtivo que nós vamos observar a fim de promover a gestão ambiental. Então, o foco é diferente, tá bom? Na melhoria contínua, então, na melhoria na eficiência energética e de materiais, a redução de gastos desnecessários com matéria-prima, a redução na... Por quê? Porque eu observo para não ter desperdícios. Porque o desperdício do processo produtivo também é, né? Porque eu não vou conseguir utilizar aquela matéria-prima, talvez, mais para nada. Ela foi beneficiada, mal beneficiada, ela está com defeito, ela está com avaria, e isso não permite que eu venda ela. O que eu vou fazer? Eu tenho que pôr fora. Não tenho como reprocessar ela, muitas vezes, né? Algumas vezes até tem, mas em outras eu não tenho como reprocessar, é retrabalho. Isso vai gerar um custo desnecessário. As empresas elas preferem descartar, tá? Porque aquilo já passou pelo processo produtivo, eu já gastei ali, do que ter que processá-la novamente, certo? Que vai agregar um valor naquele produto que ele não tem. Então, muitas empresas optam por simplesmente fazer descarte. Então, isso gera o quê? Gera produto, vai gerar poluição, gera desperdício para a empresa. Então, é isso que a gente quer evitar. A redução na geração de resíduos, como eu acabei de comentar, e o custo, né, com a destinação desses resíduos. Porque, afinal, eu tenho um custo para destinar. Se, por exemplo, se esse resíduo ele é tóxico, já comentei com vocês, né? Por exemplo, lá do hospital. Tem lixos que são altamente contaminantes, como, por exemplo, objetos perfurocortantes, que é seringa, bisturi, todo aquele material que é descartável, que é utilizado, assim, em procedimentos invasivos, né, que vão cortar as pessoas, que vão entrar em contato com sangue diretamente, isso precisa ser descartado por uma empresa especializada. Certo? As partes de corpos também das pessoas que são amputadas, por exemplo, fetos de aborto, tudo isso, né? Isso precisa de ter uma destinação correta, adequada, que é por uma empresa especializada. E o lixo comum, né? O lixo normal, ele é descartado no lixo tradicional. Mas isso gera um custo para a empresa, né? Um custo de destinação. A mesma coisa laboratórios químicos, com produtos químicos, fabricação de medicamentos. Tudo isso também precisa ter uma destinação, certo? Então, isso gera um custo específico e convenhamos, né, pessoal, é um custo expressivo, certo? Então, normalmente, o valor pago é por peso dos resíduos. Então, quanto menos resíduo eu gerar, mais barato, né, vai ser essa destinação. Mas eu economizo, pelo menos, né? O cumprimento da legislação ambiental, o aumento da competitividade no mercado nacional e internacional, uma vez que as pessoas, né, que o público em geral, que a demanda, ela tem tido uma preferência por empresas que têm esse viés sustentável, a possibilidade de obter melhores financiamentos, uma vez que a empresa demonstra estar alinhada às políticas ambientais, certo? Então, hoje em dia, tudo isso está voltando nossas atenções para a sustentabilidade. Isso está agregando pontos, né, para as empresas. Certo? Então, agora a gente vai conversar. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso, pessoal? Sobre o sistema de gestão ambiental, alguma experiência que teve? Não? Tá. Não tem importância. Eu sei que se nós estivéssemos em aula, isso daria pano para manga para debate, né? Mas aí realmente o pessoal fica um pouco mais tímido na internet. Não tem problema. Então, agora a gente vai falar sobre o ISO 14000, tá? Que eu já comentei um pouquinho com vocês. É uma certificação internacional e ela tem uma série de desdobramentos, né? Não é só o 14.000, tem o 14.001, 14.002, 14.025.
Tem uma série, mas todas essas ISO 14000 alguma coisa, elas pertencem à família ISO 14000, tá? Então, todas elas são voltadas para a gestão ambiental. Então, o que que é, né? O que é, para que serve vantagens e desvantagens dessa norma? Então, o ISO 14000, ele é um conjunto de normas que foi desenvolvido pela International Organization for Standardization, que é Organização Internacional de Padronização. Standard quer dizer padrão, né? Então, standardization, padronização, tá? Sendo que essa série de normas corresponde ao sistema de gestão ambiental. Então, a ISO 14000, ela está dentro do SGA, tá? Do Sistema de Gestão Ambiental, que abrange 6 áreas bem definidas. Vamos ver quais são. O próprio Sistema de Gestão Ambiental, auditorias ambientais, avaliação de desempenho ambiental, rotulagem ambiental, aspectos ambientais das normas e produtos e análise de ciclo de vida do produto. A gente vai ver um pouquinho o que é cada um deles. E principalmente aqui, pessoal, a rotulagem é como a empresa se rotula, tá? Porque existem caracterizações dentro da gestão ambiental. Dependendo da prática que a empresa implementa, ela recebe um rótulo, um nome, né, específico. Um exemplo são os produtos orgânicos, tá? É um exemplo de uma classe de rótulos que as empresas podem receber. A ISO, ela tem sede em Genebra, na Suíça, e é uma federação não governamental que congrega organismos nacionais de normalização, sendo composta por mais de 100 países, tá? Ela cria e avalia normas através de vários comitês técnicos que são compostos por representantes de vários países. Essa série de normas da ISO, ela foi criada devido à necessidade das empresas adotarem práticas gerenciais que sejam menos nocivas ao meio ambiente, certo? Então, a ISO 14000, ela visa universalizar os princípios e procedimentos que permitirão a geração de produtos com menor impacto ambiental. A ISO, ela tem essa função, por ser uma organização internacional, ela tem a função de normalizar em nível mundial, tá, pessoal? Então, ela é extremamente interessante não só para o objetivo, né, de gestão ambiental, mas para qualquer ISO que tenha, seja de gestão da qualidade, de padronização do que for, que tiver, né, que for contemplado pelas normas ISO. Então, o objetivo da norma ISO 14000 é a implementação da norma, né, ela ajuda a reduzir de forma bem significativa a agressão ao meio ambiente. Então, o objetivo desse conjunto de normas é ser um importante instrumento para a conservação ambiental, sendo que, quando uma empresa ela implanta essas normas, ela consegue melhorar a relação entre o seu processo produtivo e o meio ambiente. Esse é o objetivo. Com isso, ela torna o seu processo mais limpo, reduz o uso de recursos naturais, efetua a destinação adequada dos seus resíduos e usa a energia de modo mais racional e tem um maior controle da poluição ambiental, consequentemente, né? Então, é fato, né, que a implementação dessa norma, ela ajuda a reduzir de forma bem significativa a agressão ao meio ambiente, porque ela pontua pontos, eu ia dizer, né? Ela pontua elementos específicos dentro da organização, que precisam ser enxergados, assim, não tem como não enxergar o teu descarte de resíduos, certo? Não tem como não enxergar a tua relação com o teu fornecedor, que é ele que extrai normalmente a matéria-prima de algum lugar. Lembram lá que eu já comentei com vocês nos slides anteriores, que o fornecedor, ele é corresponsável em todo o processo da empresa, do SGA, do Sistema de Gestão Ambiental? Então, ele está aqui, ó. Ele está na raiz do problema, que muitas vezes é a exploração dos recursos naturais, certo? Bom, aqui a gente tem, então, as normas ISO, a norma ISO 14000, a família de normas, tá? Que é a ISO 14000 e as normas técnicas da ABNT, então, que foram absorvidas, né? A Associação Brasileira de Normas Técnicas é membro fundador da ISO e atua de forma significativa representando o Brasil junto ao ISO. A ABNT atuou em várias normas da ISO 14000, e dentre elas estão, aí eu trouxe aqui algumas normas, não são todas as normas que pertencem a 14000, tá? Tem mais.
Mas as que teve participação direta na sua construção pela ABNT, a gente tem essas aqui, 14.001, e 4, e 10, e 11, tá? Tem todas aqui, tem ainda no próximo slide aqui, ó. Tem até a 14.061, tá? E aí elas falam sobre várias questões, né? Sistema de gestão ambiental, especificação e diretrizes de uso, princípios, sistemas e técnicas de apoio, princípios, né, e procedimentos de auditoria ambiental, os princípios, termos, definições, símbolos e metodologia de teste e verificação da rotulagem ambiental. Depois, a gente tem ainda, né, continuando, a avaliação e do desempenho ambiental, com diretrizes para avaliação, estabelecendo, né, quais são as diretrizes para avaliação. Vejam, então, lá que eu comentei com vocês, né, de criar indicadores. A empresa, ela pode criar os seus próprios indicadores, mas as normas, elas já prevêem aqui, ó, como é que eu faço para avaliar o desempenho ambiental das organizações? Tem diretrizes para fazer essa avaliação, certo? De acordo com a ISO. Depois também tem a avaliação do ciclo de vida, com princípios, práticas, análise do inventário de ciclo de vida, análise do impacto, análise da melhoria desse ciclo de vida. Tem também ali a norma 14.050 com termos e definições, que muitas vezes a gente lê a norma e não consegue entender, né? Não consegue, tem termos técnicos muito apropriados, específicos da norma, e a gente não entende, então é como um glossário, tá? Que vai trazer a explicação desses termos. 14.061 orienta organizações florestais no uso das normas de sistema de gerenciamento, certo? Então, vejam, não são só essas, tá? Tem mais. Eu vou colocar lá para vocês depois as normas da família 14.000, ali no Moodle, para quem quiser olhar e se aprofundar mais com relação a isso, tá bom? Mas aqui é só para a gente ter uma base de como é que funciona essa estrutura. E por que muitas vezes a gente vê, assim, às vezes num papel ou num jornal, uma notícia, norma 14.001, 14.002. Qual é a diferença? A diferença é que cada uma dessas normas ISO prevê uma norma específica, dentro, claro, do guarda-chuva, que é a ISO 14.000, da gestão ambiental, certo? Então, cada norma vai prever um elemento dentro de toda a norma ISO 14.000. Ficou claro isso, pessoal? Alguém quer comentar alguma coisa? E aí, pessoal, com certeza, né, a ISO, a gente sempre tem a ideia de que é uma certificação internacional e que as empresas desejam ter essa ISO, como um todo, né, principalmente as grandes empresas que querem a certificação. Elas querem mostrar que elas têm, que elas seguem um procedimento correto de gestão ambiental. Elas não querem só fazer, elas querem ser reconhecidas por isso. E essa ISO 14.000, ela tem esse papel. Então, para que serve o processo de certificação, né? E quais são os requisitos para se obter esse ISO 14.000? Os certificados da norma ISO, eles são usados pelas empresas para atestarem responsabilidade ambiental no desenvolvimento de atividades que possuam um impacto bem pequeno ao meio ambiente, ou que possuam um impacto mitigante, né, que ele diminua. Não só que ele tenha um pequeno impacto, mas que esse impacto ele vise, né, a diminuição dessa poluição ao meio ambiente. No processo para obtenção e manutenção, porque não é só obter, tá? Para te manter, para te seguir com o selo ISO 14.000, tu precisa manter as tuas ações. Aqui a gente tem uma empresa que é super em Livramento, né? Que é super referência na ISO, que é a Unimed, né? A Unimed tem ISO, não tem? Isso. Não sei dizer para você se ela não é ambiental, tá? Mas eles têm uma certificação ISO. E, se eu não me engano, o laboratório do Dr. Pio também, tá? Se eu não me engano, eu não tenho certeza, mas o laboratório do Dr. Pio, ele tem um padrão de qualidade, assim, ele preza por um padrão de qualidade muito grande, assim, em busca dessas certificações, para ter o reconhecimento, né? Então, são duas empresas, assim, que eu, pelo menos, já ouvi falar, que tem, tá? Que implementam um sistema de certificação de qualidade, mas isso é contínuo, isso precisa ser contínuo, para que a empresa mantenha a qualidade, mantenha o padrão, né, estabelecido para o desenvolvimento das suas atividades, nesse caso aqui, da gestão ambiental, para que ela possa manter este selo, tá? Então, tem que fazer a obtenção e a manutenção do ISO 14.000. A empresa tem que se submeter a auditorias periódicas,
que são realizadas por uma empresa certificadora, que é devidamente credenciada e reconhecida pelas organizações nacionais e internacionais. Nessas auditorias, então, a empresa certificadora, ela verifica o cumprimento de requisitos. Quais são? O cumprimento da legislação ambiental, estudos atualizados e realizados referentes aos aspectos e impactos ambientais da atividade da empresa, o pessoal devidamente treinado e qualificado, procedimentos padrões e planos de ação para eliminar ou reduzir os impactos que podem ser causados no meio ambiente. Tá? Então, essas auditorias, elas têm esse objetivo, pelo menos, né, ver se as empresas estão cumprindo esses requisitos. E a gente tem uma coisa para observar, né, pessoal, que infelizmente, apesar de muitas empresas estarem procurando diminuir os seus impactos do meio ambiente, a degradação, ela ainda continua aumentando, né? A população aumentando, o consumo aumentando, desenfreado. No entanto, o número de empresas que buscam a certificação também vem aumentando ao longo dos anos. Então, as empresas, elas estão, né, buscando essa certificação para se consolidar no mercado. Vantagens da norma, tá? Tudo tem, né? O seu lado bom e o seu lado muito ruim. Então, as vantagens da norma, né? A vantagem dessa norma é o investimento em tecnologias mais limpas, que visam a economia da matéria-prima e energia, algo que pode ser bem lucrativo para as empresas. Hoje em dia, as empresas, elas estão cada vez mais se preocupando com o meio ambiente, buscando fornecedores que seguem as normas ISO 14000, para poderem fechar os seus acordos, né? Então, é um imã, né? Um vai puxando o outro. Isso acaba ajudando bastante, né, no meio ambiente, pois a implantação da ISO 14000, ela resulta em uma minimização dos danos, de alguma forma, a minimização dos danos bem significativa. Além disso, a empresa que possui essa certificação acaba sendo bem vista pela sociedade. E as desvantagens, né, e o fato disso ter um custo muito grande. Né? Não é um custo, mas é um investimento, na verdade, né? Porque a gente acaba investindo numa imagem positiva para a empresa. Mas, infelizmente, para muitas empresas, a obtenção do certificado dessa norma, ela acaba sendo algo inviável do ponto de vista financeiro, pois as mesmas, elas não têm capital para investir em novos equipamentos, que gastam menos energia e economizam água, por exemplo. Além disso, outra desvantagem da norma é que também existe a demora na análise dos processos de licenciamento ambiental, né? E os documentos pela empresa pela certificadora da ISO 14000. Certo, pessoal? É isso, terminou. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Alguém ficou com alguma dúvida, algo que queira comentar, que queira falar? A Julien, como é que é a pronúncia? Julien, trabalha no laboratório do Dr. Pio. Eles têm uma grande preocupação nela. Ela está dizendo que tem indicadores para comparar. Uhum, que bom. Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa, pessoal? Aqui, vamos ver, a Vivian. Pelo que vejo, a gestão ambiental está sendo aderida cada vez mais às empresas. Ah, que bom, é verdade. Porque isso é uma tendência, né? É uma tendência, porque, pessoal, não tem, é um caminho sem volta, infelizmente, né? Não é um discurso vazio. Ou a gente começa a se conscientizar, de certa forma, as empresas começam a se conscientizar, que são as grandes poluidoras, né? Se conscientizam, ou o planeta Terra, ele é esgotável, uma hora ele vai acabar esgotando seus recursos, a gente precisa pensar nisso. Chegou o momento de pensar nisso de fato, né? Não só pensar, mas implementar ações de fato. Então, nosso papel aqui nessa disciplina é entender como é que as empresas elas podem agir diante disso. Seja uma empresa de grande porte, que tem uma capacidade de implementar todo um escritório quando eu digo escritório, é um setor dentro da empresa, tá? Como a gente tem escritório de projetos, escritório de cada setor, um setor dentro da empresa específico para fazer essa gestão ambiental, esse sistema de gestão ambiental. Quanto para pequenas empresas, que muitas vezes é o próprio empresário ali, ou tem uma estrutura pequena, não tão grande, né, não vai conseguir montar um departamento sobre isso, mas vai conseguir prever ali dentro das suas ações pontuais que vão poder mitigar, vão poder beneficiar, né, a diminuir o impacto que essa empresa tem no meio ambiente. E assim vai. É um pouquinho, todo mundo tem que fazer alguma coisa.
Às vezes é usar uma folha, se é no escritório, usar uma folha reciclada. Me comentei na última aula, né? São pequenas ações que a gente vai. Eu lembrei agora de um vaso sanitário que eles usam muito lá no Japão. Processo contínuo e lento, é verdade. Eles usam, é um vaso sanitário que tem a torneira, é um vaso sanitário com a caixa acoplada. Desses que a gente vê da caixa acoplada, né? Ah, a Juliana tá dizendo que o vaso é show. Exatamente. E aí, só que ali na caixa acoplada, ele tem uma torneira. Então, tu lava a mão em cima ali na caixa, naquela caixa acoplada, e aquela água, ela cai ali dentro, que é uma água praticamente limpa, porque, né, tá, lavou a mão ali muitas vezes, nem tem sujeira nenhuma, assim, agora que a gente tá na pandemia, por exemplo, toda hora eu chego em casa e lavo a mão, chego em casa e lavo a mão, a água não fica suja, eu posso utilizar ela para outra coisa, né, que é, por exemplo, no vaso. Então, fica aquela água ali se acumulando na caixa acoplada, que é utilizada da pia, e isso, pessoal, é uma medida de gestão ambiental. Eu estou fazendo a minha parte, eu estou reutilizando a água, reutilizando essa água. Outra água que pode ser reutilizada é a água da máquina, que sai com sabão, a não ser que eu não lave alguma coisa que tenha terra, né? Ela vai sair uma água ali que vai sair uma água com sabão, um pouquinho suja, mas eu posso utilizar no vaso sanitário, eu posso utilizar para lavar uma calçada, por exemplo. Então, são coisas que a gente vai percebendo e que podem ser, né, processadas, que podem ser feitas, que são, não exigem não demandam um investimento muito grande. E que são ações que podem ser feitas pelas empresas, tá? Que bom. Aí, que bom que o pessoal está participando. Gostei. Alguém mais gostaria de comentar alguma coisa? Ficou claro, pessoal, o que é um sistema de gestão ambiental, como ele pode ser implementado nas organizações, o que é a ISO, como é que ela funciona? Certo, então? Deixa eu parar de gravar aqui. Vamos